E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Samuel Rizon e hoje a gente vai começar uma série de vídeos criando literalmente um SaaS do zero, desde a configuração inicial até o deploy em produção. E a gente vai fazer isso utilizando o Angular e Supabase. Então, minha ideia aqui vai ser criar literalmente um conteúdo de muita qualidade, um conteúdo de um projeto real. Eu vou mostrar para vocês qual que é a ideia, o que a gente vai desenvolver aqui juntos, tá bom? E eu vou seguir a metodologia que eu utilizei na criação do meu SaaS. Então, a minha ideia é criar um projeto totalmente com Angular, 100% Angular. A gente não vai criar um back-end, a gente vai utilizar o Supabase para literalmente tudo relacionado a banco de dados, autenticação. E eu vou mostrar para vocês como é que eu penso, como que eu crio, como que eu resolvo os problemas, como que eu desenho as interfaces, tudo de uma forma muito simples e muito prática, bem no dia a dia. Vou mostrar para vocês como estruturar um projeto em Angular. E esse tipo de conteúdo a gente normalmente só vê em React. A gente não tem, eu particularmente nunca vi nada parecido em Angular. Então a minha ideia aqui é criar esse conteúdo de muita qualidade para vocês. Então, cara, para não perder nenhum vídeo dessa série, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Fechou? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês a minha ideia do projeto. A ideia é que a gente cria um aplicativo para barbearia. Por quê? Um barbeiro hoje que trabalha sozinho, ele não tem agendamento. Por exemplo, o meu barbeiro, ele não trabalha com agendamento. Eu tenho que chegar lá e ter a sorte, né, de que a fila esteja pequena. Então, o barbeiro, ele quer solucionar esse problema. Como que a gente pode fazer isso? O barbeiro vai ter um aplicativo, um painel admin, né, onde ele vai conseguir ajustar esse tempo de espera. E os clientes eles vão poder acessar essa página da barbearia e verificar se a barbearia está aberta e quanto que está o tempo de espera na barbearia. Então, desenhando para ficar fácil de entender, né? A gente vai ter um barbeiro onde ele tem um painel que ele coloca um tempo maior ou ele adiciona ou ele diminui o tempo. Por exemplo, chega uma pessoa que vai cortar o cabelo e a barba. Ele já sabe que o cabelo e barba demora normalmente 40 a 50 minutos. Então, ele vai vir adicionar mais 40 minutos e automaticamente os usuários que estão acessando a página em tempo real vão conseguir ver esse tempo de espera. Então, se eu quero ir na barbearia, eu como cliente, né, eu abro o aplicativo da barbearia, o sistema, e eu verifico qual que é o tempo de espera. Se eu vejo que é 30 minutos, eu sei que eu posso ir no supermercado, fazer alguma outra coisinha, e depois eu posso ir lá na barbearia. Essa é a ideia do projeto, tá bom? Então a gente vai desenvolver isso aqui do zero, utilizando o Angular, Supabase, eu vou mostrar para vocês. E a minha ideia é criar tudo isso aqui de conteúdo para vocês, tá bom? Todas essas etapas, desde a configuração inicial, a conta no Supabase, a tela de autenticação, o painel de admin, a página da barbearia e depois, finalmente, o deploy que a gente vai fazer e ainda transformar esse site em um PWA, onde os usuários vão conseguir instalar isso no aplicativo deles. Hoje, a gente já vai começar isso hoje e a gente vai criar o repositório, configurar o ESLint, o Pretty, o Husky e adicionar a biblioteca do NGZorro. Então, falando um pouco do que a gente vai utilizar, a gente vai utilizar o Angular, na versão mais recente, que é a 19. A gente vai usar o Supabase, então o Supabase vai lidar com toda a parte do back-end. A gente vai ter o banco de dados do Supabase, autenticação, a gente vai utilizar Add Functions, Storage, Real-Time, coisa em Real-Time a gente vai utilizar aqui também, e as APIs que o Supabase dá pra gente toda vez que a gente cria uma tabela. E a gente vai usar o NGZorro também. O NGZorro é uma biblioteca de componentes para Angular, que pra mim, cara, é disparado hoje a melhor biblioteca de componentes para Angular. A gente tem muitos componentes legais, fáceis de utilizar e a experiência de desenvolvimento é muito, muito, muito boa. Eu vou mostrar para vocês isso ao decorrer do projeto. Tá bom? Vamos lá criar o projeto então? Fechou. Deixa eu abrir o meu terminal aqui e a gente vai começar criando o projeto. A gente vai utilizar o NX Workspace. Eu acho que é uma forma muito mais fácil da gente trabalhar com Angular. Ele é bem tranquilo de fazer. Então a gente começa utilizando o npx, a gente vai dar um create, NX Workspace, e a gente vai criar My Barber Shop. Então o nome do projeto vai ser My Barber Shop. E a gente vai colocar aqui um prefix MB, para quando o Angular for criar os componentes, ele criar com um prefixo de MB, tá bom? Então a gente roda esse comando, a gente vai selecionar o Angular, tá bom? Depois a gente vai criar o Integrated Monorepo, porque se caso a gente precisa criar uma API ou alguma outra coisa, algum outro projeto dentro desse projeto, a gente já vai ter esse monorepo aqui, fechou? Então a gente continua, vai ser uma My Barber Shop, a gente vai usar o ESBuild, usar o SAS com os arquivos .sss,
Por enquanto eu não quero o SSR do Angular. A gente pode utilizar sim o Playwright. E por enquanto eu não quero configurar nada relacionado a CI/CD, tá bom? Não quero também usar o cache do NX. E pronto. Aqui a gente vai rodar, ele vai começar a criar o projeto, ele vai começar a instalar todas as dependências do projeto. E aqui o NX já vai criar um projeto em Angular com o ESLint configurado, uma configuração inicial do ESLint. E ele já vai dar um projeto pronto para a gente começar a trabalhar nele. Fechou? Vamos esperar um pouquinho aqui. Bom, enquanto o projeto está sendo instalado, deixa eu falar um pouco mais das etapas, o que a gente vai fazer aqui. Então, hoje a gente vai criar esse repositório, a gente vai configurar o ESLint Pretty, mas o meu próximo vídeo eu vou falar como que eu defino uma estrutura de pastas e arquivos no Angular. Como que eu crio um projeto que é completamente escalável, eu consigo escalar ele e criar um super sistema dentro da mesma estrutura de pastas e arquivos, que é bem simples e bem fácil. Depois a gente também vai configurar um suporte a múltiplos idiomas. Então a ideia é a gente já criar esse sistema já suportando português, inglês e espanhol. Por enquanto a gente vai ser só no português, mas depois para a gente traduzir vai ser muito mais fácil, tá bom? Depois a gente vai entrar para o Supabase, então eu vou criar a conta, vou mostrar como é que é o dashboard, o que o Supabase tem para oferecer para a gente, como que a gente mexe nas coisas do Supabase. Hoje o Supabase tem uma inteligência artificial muito legal para criar tabelas, como que a gente vai usar tudo isso, tá bom? A gente vai criar umas tabelas iniciais e depois já instalar o Supabase no nosso projeto. E aí depois a gente vem para a parte de autenticação, a gente vai criar a tela de cadastro, a gente vai criar um formulário multi-step, que é um formulário onde você tem várias etapas no projeto, vários componentes diferentes, vai ser algo bem legal para a gente criar. Depois a tela de login, o serviço de autenticação, e aí depois a gente entra realmente para dentro do sistema. Então, essa parte aqui é uma parte que muitas vezes a gente não tem muito conteúdo sobre isso. Um conteúdo, como que a gente cria um projeto e já deixa um projeto Angular bem estruturado, pronto para a gente desenvolver. Porque para desenvolver mesmo, a gente vai chegar aqui, ó, no painel admin e na página. Então, o trabalho mesmo braçal do desenvolvimento do sistema chega aqui. Mas eu quero mostrar para vocês todo esse passo a passo, como que a gente faz essa preparação, né, para o projeto. Fechou? Eu acho que aqui já terminou, beleza? Já terminou de instalar. Então a gente vai dar aqui um CD, My Barbershop, beleza? E eu vou dar um code ponto aqui, para a gente abrir o VS Code já dentro do projeto. Fechou? Beleza. Então, tá aqui o nosso projeto, já está criado. Então, o NX já criou aqui toda a nossa página inicial. Os apps aqui a gente tem, né, o My Barbershop, que é a parte do front-end, e o My Barbershop End-to-End, que é a parte do Playwright. Show? Aqui a gente tem um projeto em Angular normal, o Angular mais atual, o Angular 19, a gente tem as páginas iniciais e tudo mais aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser configurar o Pretty e o ESLint. Aqui ele já vem configurado, mas eu gosto de fazer uma configuração adicional aqui. Então, a gente vai copiar, eu vou copiar o comando aqui, eu vou deixar isso tudo para vocês depois do vídeo, tá? Mas aqui eu estou dando um npm install Pretty, vou instalar o ESLint plugin Pretty e o ESLint config Pretty. Vou rodar esse comando. Assim que esse comando terminar, eu já vou vir aqui no meu ESLint config e vou adicionar aqui essa configuração do ESLint Pretty Recommended e vou colocar ele aqui, tá bom? Porque quando a gente faz isso e eu abro aqui, por exemplo, o meu app.component, aqui eu já tenho o Pretty rodando. Então, se eu fizer qualquer coisa aqui, tentar salvar que não esteja formatado, deixa eu dar um reload no meu VS Code para ele funcionar, né? Mas aqui quando eu não tiver formatado, o Pretty já vai vir aqui e formatar para mim, tá vendo? Então aqui ele já está usando o ESLint Pretty. Quando eu salvo, ele já salva automaticamente aqui para mim. Outra coisa que a gente vai configurar aqui no Pretty são algumas configurações que eu gosto, tá? Aqui a gente tem só o single quote true, mas eu gosto de deixar esse print width, o tamanho total de caracteres da linha de 180 e essas outras configurações aqui, tá? Salvei, fechou, tá configurado o meu Pretty com o ESLint. Bem simples, bem prático, bem rápido. Agora a gente vai instalar o Husky e o Lint Staged, tá bom? O Husky, a gente vai conseguir rodar alguns comandos, por exemplo, de um pré-commit, que é o que a gente vai configurar aqui. Então eu rodei esse comando do Husky,
Foi esse comando aqui, npm install, -d husky e o lint stage. Então eu só estou instalando essas bibliotecas, tá? E a gente vai dar um npx, então vamos aqui no terminal, npx husky init. Quando eu faço isso, ele criou uma pastinha do Husky aqui com um pré-commit já com o comando de npm test. O que o Husky vai fazer? Nesse pré-commit, toda vez que eu fizer um commit, ele vai rodar esse comando aqui. Se esse comando falhar, ele não vai deixar eu rodar esse commit, tá bom? Depois, a gente vai criar um arquivo do lint staged. Então, eu vou dar um new file aqui, criar esse arquivo lint staged drc. E dentro desse arquivo, eu vou passar uma configuração. Para todos os arquivos TypeScript, ele dá um slintfix e prettyWrite. E para o HTML, o pretty. Tá bom? O que o lint stage vai fazer? Esse lint stage ele vai rodar, e a gente vai conseguir colocar ele para rodar. Quando a gente fizer um commit, ele vai verificar nos arquivos alterados, somente nos arquivos alterados, e ele vai rodar esses comandos de slint e do pretty. Então, dessa forma, a gente garante que toda vez que eu subir um commit, esse commit já está padronizado, esse commit já está formatado. Todo o meu código que vai junto com esse commit já está formatado com as configurações do nosso projeto, tá bom? E aí, por último, aqui no pré-commit, a gente vai, em vez de npm test, a gente vai dar um npx lint staged. Show? Salvei. Perfeito. Então, aqui eu já vou criar um commit, tá? Só que, antes de criar esse commit, o que eu gosto de fazer? O commit inicial, ele vem como um commit padrão. Então, eu vou dar um undo last commit aqui, eu vou desfazer o último commit, tá? Então aqui, ó, eu desfiz minhas alterações e agora eu quero criar um commit customizado com emojis. Então eu vou usar uma extensão, para eu não ter que usar a inteligência artificial aqui, porque ela não vai criar o commit que eu quero. Eu vou usar essa extensão, que chama Commit Message Editor, tá bom? É uma extensão que eu uso bastante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó, Commit Message Editor, tá? Aqui eu tenho uma forma visual para mim criar um commit, só que ela vem com essa configuração básica aqui, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou customizar. Eu vou customizar essa extensão para ter os commits da forma que eu gosto. Então, eu vou vir aqui no VS Code, vou criar esse arquivo settings.json e aqui eu vou adicionar algumas configurações das minhas extensões, tá? Então, aqui, a primeira coisa que eu vou adicionar, deixa eu mostrar para vocês, é essa parte aqui. O que é isso aqui? Aqui eu estou falando que eu quero que o meu default formatter seja o ESLint, tá? Eu quero formatar quando eu salvar. Então, toda vez que eu editar um arquivo, quando eu salvar, ele já vai formatar automaticamente. E eu quero que ele formate, né, essas ações, tanto o slint quanto o stylelint. E aí, outra coisa que a gente vai adicionar aqui é o import sorter. É uma outra extensão que vai limpar os meus imports. Ele vai ordenar os meus imports e vai remover imports também quando eles não estiverem sendo utilizados. Isso tudo quando eu salvar, tá bom? Vou mostrar para vocês que isso aqui é muito simples, é muito prático. E, por último, aquela extensão que eu falei com vocês, eu estou olhando para cá porque eu estou copiando o código. Vou deixar isso tudo disponível para vocês. Mas o que eu estou fazendo aqui? Nessa Commit Message Editor, eu quero trabalhar a minha mensagem de commit, eu quero que ela mostre o tipo, o escopo, a breaking change, a description e a task ID. E eu vou ter esses tipos aqui com os meus emojis, tá bom? Como eu gosto de emojis. E depois eu coloco cada um dos tipos. E quando eu salvo e entro na minha extensão de novo, eu já tenho aqui o tipo do meu commit. Então eu vou dar aqui um tipo initial, create project. Aqui eu tenho um escopo caso eu queira colocar e aqui um task ID. Caso você esteja trabalhando com Gira ou com Azure, você pode colocar a task ID aqui, tá bom? Salvei, ele já veio para cá e eu comitei. Beleza? Então eu já também editei esse commit inicial, que é muito mais simples, tá? E agora a gente pode rodar o CCM para a gente usar a inteligência artificial para fazer o commit, esse commit aqui. Deu erro. Por que deu erro? Porque a gente tem um package lock aqui gigante. Então eu vou só adicionar ele como staged aqui e rodar de novo. Vocês vão ver que vai funcionar porque ele não vai ler o package lock, tá bom? Que tinha muita alteração nele. Então aqui ele está rodando e perfeito. Ó. Update pretty and slint configurations. Perfeito. Aqui ele não colocou que eu adicionei o Husky também. Então update pretty
slint, husk, and eu esqueci o nome da última biblioteca, mas é o lint-staged. Perfeito. And lint-staged configurations. Beleza. Aqui eu vou voltar esse para cá e comitar. Show. Essa parte aqui está feita. E por último, mas não menos importante, a gente vai adicionar o ngZorro aqui no projeto. O comando que a gente vai utilizar é esse aqui. Então, basicamente, eu estou instalando o ngZorro e depois eu estou rodando o schematics do ngZorro para adicionar todas as configurações dele. Então, quando eu rodo esse comando, ele vai instalar o ngZorro para mim e logo depois ele vai rodar o schematics do ngZorro para fazer a configuração do ngZorro aqui no projeto. Então, ele já vai criar o arquivo, já vai atualizar o meu projeto com as configurações novas. Tá? Aqui ele acabou de instalar. Eu não quero usar os ícones dinâmicos. Eu não quero usar um tema customizado. Eu quero usar o PTBR Brasil. Quero um site branco. E pronto. Instalou, atualizou o package.json e esses outros arquivos. E aqui a gente já tem um ngZorro pronto para a gente começar a utilizar. Então, as alterações que ele fez aqui. Aqui eu vou dar um espaço e salvar. Ó, e aqui ele já salvou automaticamente com o meu slint. Aqui é a mesma coisa. Ó, ele está com essas opções aqui. Quando eu salvo, ele já formata tudo automaticamente. Tá bom? E aqui, por último, ele atualizou aqui também. Eu vou dar um espaço e salvar. E ele já formatou. Aqui ele está dando um erro. Falando do Prettier também. Se eu der um reload, vamos ver se vai funcionar. Às vezes ele dá esses bugs mesmo. Mas beleza, salvei, tá tudo funcionando. Vamos comitar, CCM, Enter, logou, aí ela vai ver essa diferença de commit aqui, vai verificar e pronto. Fit, add ngZorro em configure initial setup. Perfeito, meus amigos. Acabou. Com essa configuração aqui, a gente já tem o Prettier e slint, então tudo que a gente fez vai estar salvo. A gente tem um ngZorro já adicionado no projeto. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a estruturação de pastas e arquivos e como que eu organizo aqui no Angular. Fechou? Então muito obrigado, se inscreve no canal, deixa o seu like e manda esse vídeo para mais pessoas, para eles verem como que a gente configura um projeto em Angular. Fechou? Valeu, até o próximo vídeo.